Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 126. Por favor, Salmos 126. Irmãos, o pastor hoje, mais alguns presbíteros estão no congresso, na reunião junto à equipe diaconal, da equipe de presbíteros, no congresso lá, e pediram para mim substituir. Aí vocês tenham paciência, tá? Novinho aqui, tenham paciência. Que Deus possa falar, não eu. Salmo 126. Vamos ler todos juntos? Pode ser? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Encheu de riso e a língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Jesus, muito obrigado, Senhor, de novo, por essa oportunidade. Obrigado por, mais uma vez, a palavra do Senhor está sendo aberta, Senhor. Que esse servo aqui, mesmo com as suas limitações, possa ser usado pelo Senhor. Esteja aqui na nossa igreja, esteja aqui no coração de cada um, para que essa palavra possa ajudá-lo, Senhor, e possa entrar em seu coração e fazer diferença na sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa palavra que será pregada, e obrigado por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus que peço e agradeço. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é considerado, chamado de salmo de restauração, né? Aqui, alguns estudiosos na época, eles associavam esse salmo a livramento. Ou seja, aconteceu um livramento para aquele povo, o povo de Israel. E ele era cercado ali, foi tomado pelos assírios na época, e quem reinava o povo naquela época era o rei Ezequias. Esse livramento durou, esse confinamento, né, essa prisão do povo de Israel durou cerca de 70 anos. Ou seja, depois de um período que tudo estava dando certo para o povo, que tudo estava acontecendo de forma positiva para o povo de Deus, aí Deus largou eles de lado, de certa forma, permitiu que os outros povos invadissem Israel, e eles ficaram presos por 70 anos. Agora, só recapitulando, né? Como é que esse povo chegou lá? O que aconteceu? Josué foi premiado, né, de entrar com o povo à terra prometida. Deus havia prometido levá-los e cuidar deles. Israel tornou-se um povo dominante, conquistava tudo que estava perto, Deus abençoava, tomava conta. Só que aos poucos começaram a se perder novamente o povo de Deus. Começaram a se perder, começaram a adorar outros ídolos, começaram a casar com outros povos, começaram a se misturar. E na terceira geração isso já começou a acontecer. Vamos imaginar, né? Meus netos, Josué chegou, meus netos já começaram a esquecer o que Deus tinha feito. Começaram a deixar para trás o que Deus tinha feito. Aconteceu isso também com José, no Egito.
Passou um tempo, já esqueceu tudo que Deus tinha feito e começou a se perder novamente. Aí começaram a entregar idolatrias, servir outros deuses, falsas religiões, né? Bois de ouro, bezerros de ouro. Começaram de certa forma, fazer tudo o que não agradava a Deus. Aí, diante de tanta desobediência, diante de tanta perdição, diante de tanta mudança, diante de tanta coisa errada que aquele povo estava fazendo, aí Deus permitiu com que 7 povos da região tomassem Israel. Tomou Israel, e o povo começou a perceber que Deus tinha deixado eles, porque tudo estava certo para Israel e parou de dar. Tudo acontecia de forma positiva para Israel e parou de acontecer. Aí Deus permitiu que os povos começassem a invadir e tomar, né? Aí os assírios, que é até citado no texto, os assírios, que era o povo mais forte lá, começou a tomar no norte da região, tomou o norte todo. E depois os babilônicos tomaram os assírios, ganharam os assírios, derrubaram os assírios, e os babilônicos depois invadiram Israel. Por isso que eles ficaram presos na Babilônia, escravos da Babilônia, servindo a Babilônia. Aí eles passaram esse período servindo a Babilônia. E já tinha se esquecido de Deus, aí o negócio já tinha derramado, né, vamos falar assim. Aí depois de 70 anos desse confinamento, nessa situação que Deus permitiu com que eles passassem, o Senhor levantou um rei, Ezequias. Levantou um rei que entendeu, Deus tocou no coração dele, liberte esse povo. Liberte esse povo. E o interessante, vocês vão ver mais na frente no texto, que o único povo liberto foi o de Israel. E eles tinham tomado todos os povos. Só que o único liberto foi o povo de Israel. Ou seja, Deus começou de novo a separar o seu povo. Deus começou a tirar o seu povo ali daquele confinamento, né? Só que durante esse exílio, pensando assim, né? Eles se perderam em termos de não tem rei, não tem liderança. Quem que cuida deles? Os costumes deles, quais que são? Que eles ficaram 70 anos servindo aos outros. Mas o interessante é que em momento nenhum Deus deixou de cuidar deles. Apesar de ter perdido o costume, apesar de ter deixado de obedecer. Aí Deus levantou alguns homens para ajudá-los. Foi Esdras, que foi Malaquias, nesse período, para a reconstrução. A gente tem até falado muito sobre essa reconstrução, sobre esses livros, que foi Zacarias e Ageu, ou seja, homens levantados por Deus, que começou a reconstrução, começou a mostrar o caminho, orientando o que tinha que ser feito. Mas recomeçar, né, irmãos, acho que para todos nós, né, é difícil. Ainda mais depois de um período tão longo, recomeçar é muito difícil. Igual quando a gente aceita Jesus, eu quero começar. Por onde eu vou começar? Ou quando eu saio de uma situação difícil, eu quero recomeçar. Por onde eu vou começar? O que eu faço? Como fazer? Aí, nesse meio de recomeçar, de voltar ao Senhor, dessa notícia boa do livramento, algumas pessoas falaram: o quê? Eu estou perdendo, eu prefiro ficar lá servindo, lá em Babilônia. Aqui está muito difícil. Me tirou daqui para quê? Ou seja, tinha as recaídas, tinha vontade de voltar. É igual a gente quando vem para a igreja, aí você fala assim: eu quero dar uma escapulidinha. Isso aconteceu muito, irmãos. E para piorar, eles perderam o respeito com os povos vizinhos. Quando libertou eles da Babilônia, eles saíram da Babilônia e falaram assim: vocês estão libertos. Imagina, né? Todo animado. Vocês estão libertos. Volta para Israel. Israel não tem nada mais. Israel está destruído. Aí os povos da redondeza, os povos da região, deixaram de respeitar esse povo. Aí, além de não ter respeito, não ter nada, buscando reconstrução, ou seja, foi muito difícil essa volta, essa reconstrução. Se não fosse o poder de Deus ali, ele usando aquele povo não conseguiria dar continuidade, né?
Agora vamos falar um pouquinho sobre o texto, né? Depois de entender um pouco dessa vitória, da vontade de Deus na vida desse povo, de resgatá-los depois desse período. No verso 1, vou descer aqui mesmo. Perdão, tem muita folha, irmãos. No verso 1 fala assim, na verdade o texto ele é dividido em duas partes, tá? Para orientá-los. De 1 a 3, o salmista, ele fala do momento que Deus fez. Como quem sonha. Olha que interessante, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Eu fico imaginando a situação. Você recebe a notícia que você está esperando ela há vários anos, e parece um sonho que acabou de ser realizado. Uma felicidade toma conta de você de uma forma que você não consegue conter com as pessoas que estão próximas a você. De tão feliz que você está por aquela situação ter acontecido com você. Depois de sofrer tanto, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ou seja, o Senhor está permitindo que eu volte para casa. Aí no verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui, a nossa boca se encheu de riso. Eles não se continham na felicidade que eles estavam passando naquele momento. Eles não conseguiam se controlar com tudo que estava acontecendo. Imagina você torcendo por uma coisa, esperando um emprego, ou passou no vestibular, ou você ganhou aquele presente que você estava esperando, você quer explodir. A pessoa que está do seu lado não está entendendo nada, né? Mas você quer gritar. Ou seja, a boca deles não se conteve de riso. E saía júbilo da língua deles. O que é júbilo? Júbilo, no caso, é uma grande sensação de felicidade. É o extremo da felicidade. Ou seja, você não está tentando segurar mais aquilo ali que você está vivendo. Aí você começa a falar. Você quer convencer as pessoas o que está acontecendo com você é muito bom. Nossa, olha, quando a gente acaba de aceitar Jesus, a gente solta júbilos, fala júbilos, a língua da gente está cheia de júbilo. E os outros povos do lado dele, até no final do 2 fala, né, olha lá, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, eles estavam rodeados de povos, eu fico tentando imaginar a cena, né? Eles rodeados de povos que não foram libertos. Aí só, olha o que o Senhor tem feito na vida deles, que Deus é esse, né? Olha o que o Senhor tem feito para eles. Que bênção, que cuidado. Como é que consegue separar algo tão seleto? O cuidado que o Senhor tem com a gente. Como é que Deus consegue trazer-nos e juntar a gente aqui na igreja ao cuidado que o Senhor tem com a gente, né? Os outros ficavam admirando os feitos que Jesus tinha feito, que Deus estava fazendo na vida deles. Aí o verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí já começa, né? Estamos alegres, o tempo todo estamos alegres. Tinha feito vários povos, separado do povo que estava perdido, separado do povo para começar de novo, e aquilo ali já tinha causado um alvoroço, de certa forma, nos outros povos e na região. Aí no verso 4, agora começa um pouquinho a falar do que o Senhor vai fazer daqui para frente. Até aqui o Senhor me ajudou, e daqui para frente? O que é que eu faço? Ele me libertou, e aí? Ou seja, aqueles dias começaram, pela fala do salmista, aqueles dias começaram a ficar para trás. O júbilo que estava acontecendo na vida deles já começaram, de certa forma, a diminuir, porque eles começaram a pensar na esperança de Deus, nos planos que Deus tinha feito para a vida deles.
Aí no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O povo precisava, que é o que a gente tem vivido, a restauração, o povo precisava de restauração. Só o Senhor fez a parte dele, agora o povo tinha que fazer a parte dele. O povo tinha que se entregar verdadeiramente, tinha que buscar a restauração. E essas torrentes do Negueb é muito interessante. O Negueb era um riacho, um certo rio que ficava seco no meio da cidade. Aí quando havia chuva no alto da montanha, o Negueb descia aquele tanto de água. Imagina aquela chuva de bênção. E lavava tudo. Ou seja, o Senhor nos enche, nos lave, faça como o Senhor faz com a corrente do Negueb. Renova, restaura o que está acontecendo aqui. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, agora faça além disso. É o que eles pedem, né? Que isso seja invadido e que haja restauração verdadeira daquele povo. Senão os mesmos erros iam continuar acontecendo. E o que Deus tinha feito até ali era maravilhoso, só que ainda tinha uma restauração para acontecer. O que Deus faz na vida da gente é maravilhoso, mas ainda há uma restauração para acontecer na nossa vida. Continuamos pecando, continuamos cometendo erros, continuamos saindo do caminho do Senhor. Ou seja, tem mais a acontecer. Como tinha com aquele povo, tem com a gente mais a acontecer. Aí no verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Estava até comentando com minha esposa, falando assim: imagina você semear com lágrima, você conseguir juntar, semear com lágrima, e o sorriso com lágrima, felicidade que o Senhor está te dando com lágrima, e com júbilo ceifarão, com sorriso ceifarão. Ou seja, Deus nos dá, permite com que você passe por lutas, permite com que aquele povo passe por 70 anos de luta, só que eles ainda vão conseguir colher com júbilo, com alegria, com felicidade. E esse colher já pensando na esperança, né? O que há de vir. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se o Negueb vai continuar se enchendo amanhã, mas eu vou continuar no caminho. Eu vou continuar seguindo. Aí no verso 6: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, junto o choro de felicidade, que é quem sai andando e chorando enquanto semeia, uma alegria de felicidade, olhando para trás o que Deus tinha feito, olhando para trás as vitórias que a gente passou, até que o Senhor me trouxe, e já pensando na esperança que o Senhor tem feito e vai fazer na vida deles. Agora, olhando para frente, uma restauração que precisava acontecer com o povo de Sião, o povo separado, o povo cuidado, precisava ter uma restauração, uma mudança. E é assim que vivemos, né? Sabemos que Deus cuida de nós e temos esperança para que daqui para frente Ele vai continuar cuidando. Daqui para frente o Senhor vai nos conduzindo. Aí, irmãos, nos dias de hoje, nós temos até mais motivos que esse povo para comemorar. Vocês concordam? Nós temos mais motivos do que o relato desse salmista para comemorar. Porque o Senhor nos livrou do pecado, nos livrou do cativeiro de Satanás. Ou seja, a partir do momento que a gente está com o Senhor, a gente está distante de Satanás. E lá naquela época o Senhor apenas libertou o povo. Nós já somos libertos da parte política, ninguém obriga a gente a ficar preso dentro de casa. A gente pode circular onde quiser, lá eles não podiam, porque a gente pode. Hoje o Senhor tem feito muito mais para a gente comemorar.
do que acontecia naquela época. Ele perdoou nossas dívidas, nos fez limpo, perdoou nossas dívidas, nos tirou do caminho das trevas, nos livrou da morte eterna, que nossa morte é em Cristo. Estamos reservados, temos um lugar maravilhoso, com esperança para ir. Ele pegou um cara como eu, por exemplo, e me colocou aqui falando a palavra de Deus. Um cara cheio de pecado, cheio de problema, cheio de dificuldade. Ou seja, o júbilo tem que ser muito maior de nós do que daquele povo. Quem sou eu para ter autoridade para falar, se não for através do Senhor? Se não for através do Espírito Santo de Deus? Quem sou eu para estar aqui na igreja, se não for através dele? Quem sou eu se não for para sair na chuva para vir para a igreja? Se não for ele? Nada disso serve para nós. Ou seja, sem merecimento, sem nenhum cuidado, sem ter uma capacidade correta, sem ter um preparo correto, o Senhor vai cuidando da gente, vai nos conduzindo, vai nos levando, vai nos separando, vai limpando o caminho para que nada aconteça com você. Ainda erramos, né, irmãos? Pensando assim na restauração, o pecado, ele ainda, de certa forma, participa da nossa vida. O pecado está no nosso dia a dia. O Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou da gente, o Senhor nos separou. Só que temos uma vida para viver. Temos um caminho a seguir. Temos uma restauração que precisa acontecer nesse caminho. Ou seja, até que o Senhor me ajudou e daqui para frente. Tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma mudança de direção. Tem que haver um entendimento de que a direção está totalmente no Senhor e não mais na minha força, no meu cuidado, de tudo que eu faço, do jeito que eu faço. E o Senhor nos salvou, mas ainda não. Ele nos salvou? Mas ainda não. Ele cuida de mim? Mas ainda não. Eu vou sair ali fora. É o mesmo Gustavo que vai sair lá fora. Ou seja, o Senhor nos restaura, mas ainda não. Temos que buscar o tempo todo restauração. Temos que buscar o tempo todo salvação, porque ainda não. Ainda temos muita coisa a ser feita. Ainda temos um caminho a ser trilhado. O Senhor nos salvou? Ainda não. Resolveu tudo? Ainda não. Ou seja, a obra do Senhor na nossa vida, entender o que temos que fazer, buscar restauração, buscar renovação, buscar mudança de vida, fazer como esse povo, jubilar em qualquer situação, em qualquer momento, do jeito que está fazendo, pular de alegria. Se alguém perguntou onde você estava, eu estava na igreja. Mas hoje tem culto. Não, ainda não. Eu não estou pronto ainda. Eu tenho que continuar servindo, eu tenho que continuar me dedicando, eu tenho que continuar mudando, eu tenho que continuar me tornando uma pessoa melhor daqui para frente, Eu gosto de comentar que eu gosto de olhar para trás e saber que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Porque se eu continuar, irmão, todo dia cometendo o mesmo erro, eu estou errado. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Se ontem eu tropecei naquela pedra, pula aquela pedra. Tira aquele olho. Troca aquele produto. O que está te atrapalhando? Muda. Muda de direção. Não dá para continuar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, esperando resultado diferente. Não dá. O resultado vai ser o mesmo. Sofrimento, luta, briga. O que eu tenho que fazer diferente? Qual a restauração na minha vida que eu tenho que buscar? Que muro que eu tenho que levantar de novo? Porque o Senhor me ajudou, mas ainda não. Ainda eu preciso
Depois vai ter a passagem, depois Jesus já vai encontrar com Jesus na glória, depois ele vai estar de cara com ele, dar um abraço nele. Mas ainda não. O reino do Senhor virá, né? E precisaremos de restauração. Ou seja, precisaremos de mudança, precisaremos de ser pessoas novas, de ser pessoas diferentes. Precisaremos de deixar de desprender daquelas pequenas coisas que nos afastam do caminho correto. Desprender daqueles detalhes, tem hora que até são coisas sentimentais, são coisas que nos afastam, são coisas que nos tiram do caminho do Senhor, que, sem querer, aquilo ali faz parte da sua vida, faz parte da sua rotina. Ou seja, o Senhor faz a parte dele, o Senhor separa o povo, o Senhor nos traz para a igreja, o Senhor permite com que a gente louve a Ele, mas ainda não estamos prontos, precisamos de restauração. A nossa igreja precisa de restauração. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos sair lá fora, felizes com tudo que o Senhor tem feito, sem ficar reclamando, sem ficar cheio de mimimi, sem ficar cheio de historinha. Ah, mas minha vida está tão difícil, né? Irmão, o Senhor tem cuidado da gente. O Senhor nos libertou. O Senhor tem nos sustentado, não falta nada na mesa, não falta nada, mas mesmo assim a gente fica remoendo as situações difíceis. Aí, irmãos, o seu reinado virá, ele precisa que a gente entregue verdadeiramente. Precisa que a gente tenha um avivamento na vida da gente. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer hoje. Que Deus possa continuar nos usando, permitir que a gente continue levando a palavra dele, continue sendo exemplo onde a gente for, que a gente possa ter uma restauração verdadeira na nossa vida, uma mudança de direção, porque não é só aceitar ir na igreja, tem que haver uma mudança, tem que haver restauração. O coração da gente tem que estar aberto àquilo que o Senhor tem colocado para a gente. O Senhor nos oferece coisas, nos coloca desafios, e a gente costuma a ver os problemas, não ver a bênção do Senhor na nossa vida, não ver a mudança que o Senhor tem feito na nossa vida, não permitir com que Ele nos use de verdade. Coloque-se à disposição, irmão. Abra o coração para Deus. Viva realmente. Coloque-se, fala assim, o que o Senhor quer, né? Que mudança o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque a minha fraqueza já existe o tempo todo. As minhas dificuldades, a minha deficiência acontece o tempo todo. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por esse salmo. Obrigado por mostrar, Senhor, por pessoa que as pessoas ali em Israel foram libertadas e eles puderam exaltar o seu santo nome, Senhor. Puderam realmente transbordar uma felicidade na sua vida, nas mudanças de vida, em tudo que tem acontecido ali, que aconteceu na vida deles, Senhor. Que a gente possa pegar, Senhor, esse exemplo e trazer para a nossa vida, Senhor. Trazer para as nossas atitudes, que a gente tenha júbilo na nossa palavra, que a gente tenha júbilo no nosso dia a dia, que a gente possa cantar, mostrar a felicidade para as pessoas que estão próximas a gente. Porque o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos separado. E diante de qualquer situação, a gente tem visto o amor do Senhor. Diante de qualquer uma dificuldade, a gente tem sido usado e conseguido ver como o Senhor tem agido na nossa vida, Senhor. Permite que sejamos restaurados, permita com que tenhamos mudança de vida, permita com que realmente, Senhor, eu coloque minha vida e meu coração perante o Senhor. Que o Senhor possa, de certa forma, transparecer a felicidade do Senhor, o seu brilho, que um dia possamos encontrar o Senhor. Que o nosso louvor o tempo todo possa alcançá-lo, Senhor. Que as nossas palavras o tempo todo possam ser medidas de acordo com o seu filtro, de acordo com o que o Senhor busca, Senhor, o que o Senhor espera de nós. Que sejamos exemplo onde estivermos.
que sejamos exemplo para as pessoas e para os povos que estão próximos a gente, Senhor. Que a gente o tempo todo possa falar bênçãos, falar coisas maravilhosas na nossa vida para as pessoas que estão próximas a gente. Esteja conosco, Senhor, esteja nessa mudança de vida, esteja nessa restauração, esteja nesse avivamento, Senhor, que realmente possamos nos arrepender de tudo que fizermos de errado, Senhor. Que realmente possamos arrepender do caminho errado e dos pecados que cometemos, Senhor, para não continuar cometendo. Esteja na nossa vida, esteja nos trazendo para próximo do Senhor. Permita com que sintamos um pouco do poder do Senhor, para que possamos levar para outros povos. Obrigado por essa maravilhosa palavra. Obrigado pela luz sobre a nossa vida. Obrigado pela vida dos nossos familiares, Senhor. Que sejamos exemplos no meio deles. Que sejamos referência para os nossos filhos, para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos parentes. Que sejamos referência onde estivermos, e que haja mudança de vida realmente na vida das pessoas, que haja mudança de vida realmente na vida da nossa igreja, que esse caminho possa ser seguido com glória, com poder, com honra, e que o Senhor seja exaltado em todas as palavras que saírem da nossa boca, que a gente possa ser usado, que a gente possa ser realmente utilizado pelo Senhor na sua obra, dentro do seu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana maravilhosa que o Senhor promete para a gente na semana que vem, pelo aniversário da nossa igreja. Que seja um momento de avivamento, um momento de mudança de direção, um momento de restauração, e que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo todos os dias, cheios do Espírito Santo, transbordando, como o rio, como o Negueb, como o riacho lá em Negueb, que isso possa transbordar dentro da nossa igreja. Possa fazer realmente mudança de vida e direção da nossa igreja. Esteja conosco, esteja onde estivermos, esteja nas nossas palavras. E obrigado por essa noite maravilhosa.